Tá vendo? Mas é que na minha cabeça, como sou um pouco testemunho da história, também como você, como o Júnior, como o Marco Antônio Modão, somos mais rodados, como eu estava lá na transmissão da final da Libertadores de 81, da final do Mundial de 81, depois na Libertadores de 19, depois na final do Mundial de 19, quando eu vejo vocês dois juntos assim, junto um pedaço da minha vida que é muito grande, que é uma coisa absolutamente fantástica. Seja muito bem-vindo, é um prazer, muito obrigado. Muito obrigado, eu também é um grande prazer de estar aqui no Bem Amigos, porque eu antes de vir para o Brasil treinar o Flamengo, eu já vi este programa em Portugal. Portanto, não é nada desconhecido para mim. O Marco António, o PC, o Eric, como vocês chamam de Júnior, Maestro. Maestro. Tenho muito prazer em estar com vocês e principalmente muito obrigado. Galvão, você sabe que ele assina todas as televisões do Brasil, que é para poder... Mas isso não é agora que ele veio. Mas isso é antes que era ele veio. muito antes. Mas é que agora o Brasil entrou na alma dele. Como ele entrou na alma de dezenas de milhões de brasileiros, não é isso, Marco Antônio? Ele viveu o carnaval, queria saber isso. Vamos começar por aí. Brasil. Todo mundo já está perguntando, vai voltar? O torcedor do Flamengo em casa deve dizer assim, será que ele está de volta? Vamos começar de carnaval, essas coisas. Você disse que você teve a oportunidade de ver ao vivo pela primeira vez uma coisa que você via pela televisão quando era garoto até. Garoto, era o meu sonho, de menino era... Nós em Portugal víamos muito o desfile do carnaval brasileiro, não é? Naquela altura, e aquilo são momentos que eu, em miúdo, que já com 20 e poucos anos, comecei a ficar um bocadinho apaixonado por todo o colorido que a gente via na televisão, o que é o carnaval brasileiro, mas foi a primeira vez que vi ao vivo, porque quando eu estava a treinar o Flamengo, eu tive a oportunidade de assistir ao carnaval, mas como eu, entre aspas, proibi os meus jogadores de ir ao carnaval, não é? Ou seja, eu deixei-os ir e disse-lhes a eles, ok, mas às 3 da manhã vocês vão-se todos embora. Porque eu comecei a perceber que o carnaval, para além de ser um espetáculo, é cultural, faz parte do sangue do povo brasileiro. Então, eu não quis ir. Disse, não, eu não vou, eu não quero ir, e não fui. E agora tive a oportunidade de vir assistir com a minha família e adorei, fiquei apaixonado. Eu vi a sua imagem, você estava assim, como a gente gosta de ficar também, né, Júnior? Em cima do relvado. Ele estava na grade, ele estava coladinho em tudo que estava acontecendo, com o telefone ali na mão, na grade ali, sentindo aquela coisa toda. Ele estava interagindo com os desfilantes, né, que é a coisa mais excepcional que tem, né? E para o desfilante, ver uma figura como ele ali, e todo mundo perguntar qual é a escola de samba dele. Eu estou querendo colocar a verde e rosa dele ali, porque é popular, igual o Flamengo. Não é assim, não. Não é assim, não. Aí ele já vai puxar pro Salgueiro, Se você vai querer colocar ele na Mangueira, eu vou dizer para você, vá pro Salgueiro, porque pelo menos é o vermelho. Vermelho, falta só o preto do Salgueiro. O Salgueiro é vermelho e branco. Então, fica mais... E ele se encantou com a águia da Portela, que lembra o Benfica também, né? Não, é a águia do Benfica. É a águia, o símbolo da Portela é a águia do Benfica. É a águia do... Quer dizer, a águia do Benfica é uma águia. Sim, Gostou de todas. Ao final do Você teria, digamos assim, coragem, o JJ. Primeiro, eu te chamo de Jorge, eu te chamo de Jorge Jesus, ou eu te chamo como nossos amigos queridos lá do lado dos presuntos. Eu sei que você adora lá, eles te adoram, eu adoro, eles gostam de mim também. Exatamente. Lá você é o JJ. Sou J. Lá, em Portugal toda a gente trata-me por J ou Jorge, não é? J ou Jorge? Sim. E como é que você prefere ser chamado aqui? É como for mais fácil. Ainda tem mister, né? Ainda tem mister. J. Não, o mister fica para os jogadores. Mister no Flamengo. Mister fica... Então, Jorge, já dá para você dizer qual é a sua escola de samba? Eu sou dos melhores, foi a Canhu. Grande Rio, pronto. Mas você sabe que ele desfilou, né? Ele não, o sósia dele, porque é Estácio de Sá, relembrou o centenário do Flamengo. Exatamente. Na série Ouro, como chamam agora, né? E estavam todos os sósias lá e estava aquele sósia que realmente
é muito parecido com ele lá. Estava lá no desfile na sexta-feira. É uma coisa diferente. Como você disse, é cultural, mas é uma... Não, é diferente. Eu Para quem não conhecia como eu, não é? Que eu pensava que aquilo fosse um desfile só no Sambódromo. Aquilo tem outra vida para além daquela que está ali. Não é? Todos os camarotes têm uma vida, têm uma festa, têm onde se encontram os amigos. Eu fiquei extremamente surpreendido e adorei. E só saí quando acabou o último desfile. Eram 7 da manhã. Cheguei às 8 e saí às 7 da manhã. E se tivesse até às 9, ficaria até às 9, ficaria até o final. Eu digo que é uma ópera em movimento. Porque ela conta toda uma história, ela tem um enredo, ela conta toda uma história. O samba tem a ver com aquilo que o enredo quer dizer. E cada ala, e cada carro alegórico, e cada detalhe tem a ver com aquela história. Isso. É uma coisa meio única no mundo. É única, isso não tem dúvida, é única. E tem conjunto, tem evolução, coisas que um time de futebol também precisa ter. E tem tempo para passar ali, diminuir eu sei o que tempo. A escola preferida dos flamenguistas é Mangueira. Sempre Estação Primeira de Mangueira. É porque a Mangueira é que tem mais torcida. E o Flamengo é quem tem mais torcida. Isso. Mas eu digo sempre aberto e muito claramente. Eu sou tijucano, rubro-negro e salgueirense. Pronto. Não vamos discutir sobre isso. Mas o Júnior não. O Júnior é... Eu sou mangueirense. Mas você é Copacabana? Não, eu sou paraibano de Copacabana e Paraibano de Copacabana, Flamengo e Mangueira. Pronto. É uma coisa realmente muito Por forte. exemplo, a gente estava até conversando hoje, o Jorge também, porque o Paulinho estava conversando com ele a respeito dessas ligações do time de futebol com as escolas de samba, né? Então, quer dizer, existe uma relação muito grande. Por exemplo, o pessoal Paulinho, da Portela, né, tinha uma ligação muito grande com o Botafogo. Porque a Portela ensaiava no antigo Morisco, que era o ginásio do Botafogo ali. Não a tem... Imperatriz com o Vasco. Quer dizer, existem várias ligações entre o futebol e principalmente as escolas. Mas vamos voltar para o futebol. Você veio, aproveitou, curtiu, veio com a família. Tenho certeza que eles gostaram muito. Está voltando para Portugal, está parado. Mas a torcida brasileira, nesse momento, gostaria de saber, você tem algum plano imediato, alguma coisa? Por exemplo, a janela que se abre, eu sei que você teve uma proposta de Fenerbahçe. Uma proposta de Fenerbahçe. Eu acho que o seu estágio talvez esteja, nesse momento, mais para cima. Mas o seu plano é voltar já na janela de meio de ano, é esperar, é aguardar? O que a sua cabeça, com tantos e tantos anos... Você é técnico desde 91. Sim, por aí. 30 e poucos anos. Além da fase de jogador de futebol e muitas conquistas, o que a sua cabeça te diz nesse momento? Ou o coração, né? Eu normalmente às vezes vou atrás do meu instinto, não é? Não vou muito atrás. Tem sido a minha vida, por exemplo, o facto de eu vir treinar o Flamengo foi um bocadinho o meu instinto, aquilo com o meu coração, no momento que apareceu essa possibilidade, que eu quis segurar e portanto, concretizar essa possibilidade. Agora, eu saí do Benfica sensivelmente 2 meses. Quando saí do Benfica tive logo possibilidades de ir trabalhar para maiores diversas partes do mundo, inclusive para a divisão inglesa. Portanto, o Everton convidou-me para eu... A Premier League, que é o Premier League. Não me entusiasmou, porque fui habituado a ganhar títulos e não jogos, e, portanto, não me entusiasmou muito. É dentro de um projeto destes que eu ando à procura. Mas, como eu disse, achei que ia parar, porque eu nunca, desde que sou treinador, estou sempre a trabalhar, eu nunca tive, a minha família nunca teve férias comigo, nunca. Tirando um ano que, curiosamente, também fui ao Brasil, ao Recife. Ainda o meu filho, este meu filho mais novo, ainda nem tinha nascido. E, portanto, eu procurei fazer um balanço
dos meus últimos anos de treinador, em todos os aspectos, até em relação não só às minhas ideias sobre o futebol, mas também a minha equipa técnica, tenho feito muitas reuniões com eles e já fui convidado para trabalhar em 3 seleções, 2 dos quais aqui da América do Sul. E vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Seleção falamos daqui a pouco. E, portanto, eu tenho dito a todas a mesma coisa. Eu só a partir de maio vou começar a definir o que é que eu vou no momento, porque as portas umas abrem-se e outras fecham-se. Eu já fechei algumas portas, saí isso por não ter aceitado do momento quando saí, não é? Do Benfica. E, portanto, não estou... Eu tenho uma perspectiva da minha carreira, sempre foi assim. Eu não procuro, eu gosto... O que tiver que acontecer, acontece. E é assim que eu tenho feito a minha carreira como treinador, mas tentando sempre ir à procura de um projeto, de uma equipa que mexa comigo sentimentalmente. Então, deixa eu só... Fiquem à vontade. Eu vou liberar porque ele vocês. falou na questão da intuição, né? Eu acho que a intuição, ela leva muitas vezes, né, na questão também emocional do coração. Ele, antes de vir trabalhar no Brasil, ele já acompanhava, né, os jogos dos times brasileiros e trabalhou no início da carreira dele com o Baidec, o zagueirão, né? Quando ele estava começando a carreira, a gente estava conversando. E ele tem essa relação com os jogadores brasileiros, não somente os jogadores, né? Você sabe que ele recebeu o troféu de melhor treinador do Zagallo, que é uma das pessoas que ele tem uma admiração muito grande. Queria que ele falasse um pouco dessa... É verdade, eu como jogador também tive muitos colegas brasileiros, porque os anos aqui, portanto, 10, 15, 20 anos atrás, o jogador brasileiro em Portugal tem a dupla nacionalidade, ou seja, Claro. não quer a considerado estrangeiro. E uma equipa podia ter 11, 12 brasileiros. E eu joguei com muitas equipas onde a maioria eram jogadores brasileiros. Eu como jogador. Na época ainda como jogador. Na época ainda como jogador. E, portanto, eu comecei a ter uma relação muito forte com o povo brasileiro e com o futebol brasileiro. E depois, como treinador, procurei sempre ter jogadores brasileiros, porque para mim são os melhores jogadores do mundo. Porquê? Porque eu acho que o jogador brasileiro é um jogador criativo, é um jogador de talento. O futebol é arte. O futebol é arte. E, portanto, a arte é trabalhada em função da criatividade de cada um. E penso assim também como treinador. Portanto, eu tive sempre uma aproximação ao futebol brasileiro. Eu vi o primeiro... Aquilo que começou-me a apaixonar, o futebol brasileiro, eu tinha 16 anos, que é o Campeonato do Mundo no México. Copa de 70. 70. 70, Era aquela grande equipa de Clodoaldo, Gerson, Jair, Tostão, Pelé e Rivelino. Aqueles 6 jogadores do meio campo à frente. E aí eu comecei a apaixonar-me pelo futebol brasileiro. Depois como jogador e como treinador, e depois tudo, as coisas vieram ao encontro do meu sentimento. Eu pensava sempre treinar uma equipa brasileira. Aconteceu. Eu tinha, em 70 e nos outros anos, o Mário Zagallo era o treinador das seleções do Brasil, e foi ele que me foi condecorar como o melhor treinador quando eu estive no Flamengo. E tudo isso, eu acho que não é por acaso. Essas coisas não acontecem por acaso. Eu acho que isso não é por acaso. E, portanto, eu fiquei muito sensibilizado por ter recebido não só o prémio, mas também de um treinador que eu, quando era muito mais jovem, o vi a treinar a seleção. A seleção, não do meu coração era a seleção portuguesa, claro, mas eu fui habituado, a minha adolescência, Portugal naquela altura, seleções não ganhava nada, 0. Então nós éramos todos a seleção do Brasil, não é? Nós, os meus amigos, e portanto eu fui-me habituando a estar muito próximo, sendo longe, não é, como é óbvio, o Brasil, à cultura brasileira, ao futebol brasileiro, e as coisas aconteceram exatamente como
como eu em criança gostava de ver o desfile do Carnaval. Já tive a possibilidade de ver. Gostava de treinar uma seleção brasileira, Opa! uma equipa brasileira. Treinei uma das maiores equipas do mundo, que é o Flamengo. E, portanto, tudo isso as coisas têm surgido dentro daquilo que é o coração para onde te leva e pronto, e identificar-me. Eu tive a oportunidade depois de fazer uma pesquisa do Mário Zagallo. Isso que eu queria lhe Esse é um perguntar. ponto muito interessante, né? Isso que eu queria lhe perguntar. Se há 16 anos, você declara sempre que o futebol ele é arte. Para mim é. O futebol é talento. Exatamente. O futebol brasileiro sempre teve esse talento. Depois, talvez tenha perdido um pouco a efetividade. Mas vamos deixar aquele time. Você citou aí Clodoaldo, Gerson, Jair, Tostão, Pelé, Rivelino, mas tinha mais Paulo César, mas tinha tanta gente ali. O Zagallo, ele conseguiu, a gente fala, que o Zagallo conseguiu juntar 4 ou 5 camisa 10 num time só. Porque o Rivelino vai ser ponta esquerda, como o Rivelino vai ser ponta esquerda, como o Tostão vai ser um centroavante enfiado, um homem... E o Jair, que era no Botafogo... Como o Jair, que era do meio, vai para a direita, ele colocou todos aqueles artistas... E ainda puxou o Piazza. E conseguiu fazer com que todos aqueles artistas jogassem juntos. Eu sempre me lembro bem de sua carreira no Benfica, nos grandes momentos, dos títulos portugueses, de final de Liga Europeia, de semifinal de Champions League e das taças europeias. O seu time do Benfica sempre foi um time de jogar para frente, com movimentação, posse de bola, arte. E o Flamengo, me parece um pouquinho aquilo que o Zagallo fez de você. Achou um espaço para cada principal jogador com qualidade que você tinha. A tua influência vem dessa Copa de 70 do Zagallo? Vem. Eu resgatei essa ideia do futebol brasileiro, que é uma ideia que eu, como treinador, exijo nos meus jogadores. Ou seja, para além de ganhar, que é o grande objetivo, eu quero que as minhas equipas respeitem o espetáculo. Eu quero que as minhas equipas deem espetáculo. Eu até costumo dizer aos meus jogadores isto. Quando a gente ganha, e se conseguir dar nota artística à nossa vitória, nós temos que dar nota artística. Isto é uma palavra que ficou muito célebre em Portugal, que alguns jogos eu dizia, hoje o Benfica ganhou, mas ganhou com nota artística. É essa a diferença que eu faço. E eu resgatei porque achei que o futebol brasileiro, ao longo destes anos todos que eu fui vendo, é um futebol que é artístico e é aquilo que o povo gosta. Eu vou dar aqui um dos meus grandes referências como treinador, que o Johan Cruyff. Eu fiz um estágio quando comecei a minha carreira no Barcelona com ele e ele dizia-me assim: Jesus, é melhor falar em... Falava isso em espanhol, pode falar. É melhor ganhar 5-4 que ganhares 1-0. E eu digo, porquê? Assim, porque 1-0 não sofre. Não, tens que pensar quem está a ver o jogo. Agora, Jorge, nunca me esqueci disto. Jorge, é muito importante sua observação, sua lembrança da seleção de 70. Imagino que todos nós aqui concordamos. Eu lembro-me de outras. Esta é porque eu tinha 16 anos. Sim, aí é a fase da adolescência que é muito marcante. Né? Marca. Fica ali, eu acho que, tirando o Eric, está na memória de todos nós aqui. Agora, muitas vezes no Brasil, esse seu conceito de que nós temos que jogar e nós temos que dar espetáculo foi combatido. Era uma coisa assim, não, o que importa é chegar lá e ganhar. Isso, como um atento observador do futebol brasileiro, e você certamente, bem informado sobre o futebol brasileiro, deve ter ouvido isso, não te causava um certo estranhamento, assim, do tipo, como é que os brasileiros, tão intuitivos, com jogadores tão criativos, muitas vezes ficam criticando, e aí eu vou colocar uma outra seleção, que foi a seleção na qual jogou o Júnior, a de 82, que não ganhou a Copa do Mundo, mas está na memória de todos que gostam de futebol. Lembro, e muita gente diz, mas quiseram dar espetáculo. Não foi?
3-2, não foi? 3-2. 3-2. Eu Quiseram- lembro exatamente desse jogo também. Então, quiseram dar espetáculo. Não causou um estranhamento em você quando você via essa discussão no Brasil de que esse negócio de dar espetáculo não tem nada a ver? O que O importante é o resultado. importante é o resultado? Bom, é verdade que o importante é o resultado, mas quando tu tens um respeito pelo futebol e pelo torcedor, como se diz no Brasil, tu tens que começar a pensar que só ser resultarista, portanto, treinador a pensar só no resultado, para mim é curto, é pouco. Agora, há momentos, não é? Para nós percebermos as duas coisas. E eu procuro sempre, e é isso que eu digo aos meus jogadores. Eu fui habituado, quem joga e quem nas equipas chamadas grandes, seja em que país for, por exemplo, o Barcelona, vamos falar do Barcelona, que é um clube. O Barcelona, se estiver a ganhar 1-0, para os adeptos não chega, se estiver a ganhar 2-0, também não chega, tem que jogar bem, tem que dar espetáculo. É a exigência dos espectadores, não é? Portanto, isso foi uma das características que eu também achei que como treinador tinha que passar aos meus jogadores, para além de ganhar, que é o mais importante. Tu tens que ter arte, tu tens que proporcionar a quem está no jogo sair do jogo satisfeito. Claro que nem sempre consegues, como é óbvio, mas tens que procurar que essa vertente do jogo esteja presente, porque em Portugal também se jogas muito bem, mas não ganhas, não é? O que é que isso interessa? Só que eu não acredito nisso. Eu acredito que quem joga bem ganha mais vezes que o que perde. Claro. Jorge, nós vivemos a era dos treinadores. Nunca no futebol, na história do futebol, os treinadores foram tão valorizados, glamorizados como agora. Guardiola, Klopp, Ancelotti, todos são deuses, são estrelas do futebol hoje. O Kaká, o jogador Kaká, jogou 3 Copas do Mundo Brasil, foi melhor do mundo com a camisa. O último brasileiro a ser melhor. O último brasileiro. O Kaká que jogou no Milan. Isso, no Milan. Isso. Sentado nessa cadeira. Com o Ancelotti. Muitos anos com o Ancelotti. Sentado nessa E com o cadeira Rui que Costa. você está, há 2 semanas atrás, ele disse que o treinador é 50% responsável pelo resultado de um time. Você acredita que vocês são tão poderosos assim? Nunca tinha ninguém. Não é uma pergunta, mas é uma afirmação do Kaká, que foi um grande jogador, um jogador referência também para mim. Estamos a falar de futebol. Eu contava no Flamengo, o Ranieri era um miúdo com 17 anos que eu lancei no Flamengo e eu fazia-lhe várias perguntas sobre o Kaká. Tu alguma vez viste jogar o Kaká? E ele, tenho alguns vídeos. Eu disse, vê, porque tu tens coisas do Kaká para evoluires. E como estás-me a pôr um jogador dizendo que 50% de uma equipa o treinador tem influência, para mim, fico muito orgulhoso, porque poucos jogadores pensam isso. Verdade. Poucos grandes jogadores pensam assim. Os jogadores pensam que eles são mais importantes que o treinador. E não são. As duas coisas são importantíssimas. O treinador vive dos jogadores, não há dúvida nenhuma. Mas se os treinadores, quando é preciso, não conseguir ajudar os jogadores, não só no treino, mas no jogo, porque no jogo também se ganha jogos, não é? Com as modificações que se faz, e hoje mais que nunca, são 5, é metade do time, mais que nunca, e ao ver o Kaká, eu estou com ele, porque também penso assim. Agora, os jogadores são, no fundo, o desenvolvimento de tudo, da ideia do treinador, não é? Eles é que compram a ideia ou não, portanto, fico muito satisfeito e nunca tinha ouvido nenhum jogador dizer que a equipa depende 50% do treinador. Então, o Eric vai falar, mas diria outra coisa que o Kaká disse sentado nessa mesma poltrona, que também me impressionou, que eu perguntei a ele. Kaká, então, quando um time com grandes craques, que era o caso do time do Milan, que na época o dono do Milan dizia ele clube più titulato al mondo, o clube com o maior número de títulos do mundo. Hoje não é mais. Mas se um jogador que era
o grande destaque daquele time. Diz 50%, o técnico é 50%. Eu fiz uma outra pergunta a ele. Porque eu fiz uma pergunta comparando o seu Flamengo com o Flamengo de hoje. Não vamos entrar em análise, não quero que você analise o trabalho do seu compatriota, não seria nem ético. Mas eu perguntei ao Kaká também. Kaká, quando o jogador sente essa importância do treinador, o jogador joga pelo treinador? E tem algum momento em que ele não joga tanto pelo treinador? Ele disse, sem dúvida nenhuma. Quando há essa integração e esse reconhecimento, o jogador, ele dá a vida pelo treinador. Isso não tem dúvida. O seu Flamengo dava a vida por você. Quer dizer alguma coisa? Não, eu ia falar o seguinte, eu acho que, por exemplo, quando o Kaká fala em 50%, são daqueles treinadores exceção. Entendeu? Exatamente. Porque durante a carreira dele, deve ter encontrado treinadores que não tinham esse percentual. Porque ele e o resto do time também eles não deram a vida. Ele falou também que treinador perde o jogo. Lógico. Não, falou. mas quando ele se refere aos 50%, são as ele exceções, diz né? as exceções, aqueles caras que contribuíram na carreira dele. Mas me diga lá, Jorge, você teve alguns times... A sensação que eu tenho é que o seu time do Flamengo se entregava 150% a você. Aí é comprometimento, tem uma palavra que eles usam muito, que é o engajamento do conceito de tudo isso. Quando isso faz assim, Galvão? O Flamengo, eu como treinador, foi o auge da minha carreira, em todos os aspectos. Não só pelos títulos que É bonito te ouvir falar isso. que o Flamengo ganhou, apesar de eu ser um treinador que treinei uma das maiores equipas, a maior equipa de Portugal e uma das maiores equipas da Europa, que é o Benfica. Sou o treinador mais titulado, com 10 títulos no Benfica. Nunca ninguém ganhou tantos títulos. Mas a minha passagem no Flamengo, para mim, é histórico. Não só nos títulos que ganhámos e na relação que eu tive com os jogadores. Eu nunca tive uma equipa que nós estivéssemos tão ligados e que eu senti que eles gostavam tanto de mim. Eles tinham frases para mim que eu nunca tinha ouvido, dos meus jogadores dizer que me amavam. Eu nunca tive nenhum jogador que me dissesse que me amava. Nunca tive jogadores que me dissessem, mister, se preocupassem comigo, onde é que tu vais jantar? Vai àquele restaurante assim. Que jogadores que se preocupam. Tudo isto penso que foi uma sintonia muito forte que fez aquele Flamengo, talvez a equipa mais forte que eu trabalhei. O meu primeiro ano do Benfica também tinha uma equipa muito forte. 2008, 2009. 2009. Isso ainda em relação ao Mário Zagallo. Eu cheguei ao Benfica, um jogador, vocês todos conhecem, penso eu, que chama o Aimar, da seleção da Argentina. Pablo Aimar. Era um segundo avançado, não é? E eu tinha o Saviola como segundo avançado também. Tinha o Cardoso, o Taquara Cardoso, da seleção do Paraguai. Fomos buscar o Saviola ao Real Madrid, mas quem jogava como segundo avançado era o Aimar. E o Aimar era um craque, foi dos melhores jogadores que eu treinei até hoje. E eu disse, eu tenho que arranjar uma posição para o Aimar, não posso tirar do time. Então eu jogava com o Cardoso como primeiro avançado, Saviola como segundo, depois jogava com um primeiro médio e agarrei no Aimar, pus-o a jogar como segundo volante. Primeiro volante e um segundo volante. E o Aimar praticamente era o jogador, o terceiro jogador, mais o Saviola, que chegavam perto do Cardoso. Fazíamos gols de qualquer maneira, arrasávamos as equipas todas. Você campeões. Teria alguém no time do Flamengo que fosse o Aimar nesse caso? Eu estou pensando num específico que está jogando no futebol da França agora, que passou a render demais Gerson. com você, o Gerson. Diferentes. O Gerson... Não digo a mesma função, mas você teve que achar uma posição para ele. Para o Gerson? É assim, o Gerson, quando nós começámos, eu comecei a conhecer-o melhor, não é? Porque ele não jogava muito onde estava, ele estava naquela altura no Roma. Esteve na Fiorentina, foi para o Roma. E eu comecei a trabalhar com o Gerson e comecei a o conhecer.
e como eu tinha o Diego Ribas e o Arão, primeiro e segundo volante, eu comecei a pôr o Gerson como um médio numa ponta mais fechado. Ele gostava muito de jogar de dentro para fora, pela direita, e pronto, e as coisas foram surgindo, e depois a lesão do Diego também facilitou, puxei-o para dentro, e ele fez uma época estrondosa. Mas eu tenho visto agora os jogos do Marselha, não é o mesmo jogador. Ele está atuando de outra maneira, né? Eu falei do Gerson, porque essa coisa, quando o jogador sabe que o técnico foi importante no momento da vida dele, para dar a ele a condição dele ter um grande brilho e o reconhecimento. As palavras dele agora, eu nunca achei que um jogador for dizer eu te amo. Que ele não esperava isso. Olha o recado que o Gerson mandou para você lá da França. Fala, mister, beleza? Passando aqui, na verdade, para te agradecer tudo que você fez por mim, por ter confiado no meu trabalho, por ter me devolvido a vontade de jogar futebol, ter me devolvido a alegria de estar dentro de campo. Te agradecer também por tudo que você fez por mim e pelo nosso Mengão também. Desejar boa sorte na sua sequência da sua carreira, para você e para toda a sua comissão, para a sua família. Um abraço, um beijo, e dizer que você foi muito importante na minha vida e sempre vai estar no meu coração. Um abraço, um beijo, e que a gente se veja o mais rápido possível. Tchau. Vale quase uma vida de trabalho, não vale? Esse concorda que é 50%. Vale quase uma vida de trabalho. Posso fazer uma pergunta aproveitando isso tudo? Você tinha jogadores que te amavam, uma torcida que te amava, você tinha um contrato renovado e você sempre diz assim, eu sou muito mais coração do que tudo. Por que você abriu mão disso tudo? A pergunta é, por que você foi embora? Mas o mundo mudou naquela altura, não mudou só para mim. Foi na altura da pandemia, né? Foi na altura da pandemia, eu ainda fui a Portugal, tive férias, voltei e a pandemia continuava, era tudo desconhecido, né? Era tudo desconhecido, ninguém sabia muito bem o que era o Covid. E eu cheguei a ter momentos de sozinho em casa, o meu motorista, que era do Flamengo, ia-me comprar a comida e deixava-me a comida à porta, tocava a campainha e ia-se embora, e parecia que eu era um leproso, não havia contacto, não é? E isto muitos dias, eu a pensar, porque não havia pandemia só no Brasil, também havia na Europa e em Portugal, não é? Comecei a pensar nos meus filhos e disse, bom, eu lá posso-os ajudar mais que aqui, se houver algum problema. E foi isso. Foi principal... Foi pessoal mesmo. O principal problema de eu ter saído foi a pandemia, porque senão eu nunca tinha sido do Flamengo. Mas, Jorge, a impressão que a gente tinha aqui, muitos de nós, eu inclusive, achava que você... Eu queria só chamar a atenção que talvez ele tenha falado baixinho, a última frase que ele disse, eu nunca teria saído exatamente. do Flamengo. A impressão que a gente teve que nem você, como treinador de Flamengo, conseguiria reviver o que o Flamengo jogou em 2019. Foi tanta coisa boa, tudo deu muito certo, uma fase difícil de ser repetida. Em nenhum momento você pensou nisso? Ia ser difícil manter aquele... Eu ainda comecei a segunda época. Eu ainda fui campeão estadual. Da Supercopa e da Recopa. Da Supercopa, a Supercopa, a Recopa e o estadual. Sim. Dos 5 títulos, 3 foram no que você chama a segunda época. Isso foi, é o segundo contrato. Em 20 isso já. foi na minha primeira passagem. Não, em 20 já. Já foi foi em no segundo 20? ano já. No segundo Depois ano do já são Mundial, 3 já. títulos. E tudo mudou. E quando a gente começa, portanto, quando parte para o recomeço da segunda época, eu sempre disse isto. O maior adversário do Flamengo neste próximo ano vai ser o Flamengo. Era o maior adversário, eu dizia. O que é que eu queria dizer com isso? Queria dizer até que ponto eu e os meus jogadores conseguimos suportar esta pressão daquela grande qualidade de jogo e continuarmos a ganhar tudo e continuássemos com a ambição e com a humildade
de querer fazer hegemonia, que era isso que eu queria fazer no Flamengo, porque foi o que eu fiz no Benfica, quando cheguei ao Benfica. O Benfica não era campeão há 11 anos. Quem ganhava quase tudo em etapas era o Futebol Clube do Porto. E com a minha chegada, isso acabou, não é? Eu fiquei 6 anos no Benfica, na minha primeira passagem. E portanto, a minha convicção e a minha perspectiva era exatamente dar continuidade àquele primeiro ano fantástico. Por isso é que eu dizia que a grande dificuldade ia ser o Flamengo. Respondendo à tua pergunta, se nós éramos capazes ou não de fazer a mesma coisa. Porque eu não punha os adversários como a grande questão, punha a forma como a gente ia encarar o segundo ano, com aquela humildade e com aquele sentimento de compromisso que todos os jogadores tinham. Eles primeiro pensavam na equipa, não pensavam neles. Isto é meio caminho andado para o treinador e para a equipa ter êxito. E se no segundo ano seria assim, se o êxito não poderia transformar alguns, porque nem todos conseguem saber ganhar, nem todos treinadores ou ficar no topo, né? Chegar ao topo. Porque chegar ao topo, não direi que é o mais fácil, mas chegar e ficar lá é que é difícil, não é? E portanto eu não dei sequência a esse trajeto, mas se me perguntares a mim, eu estava convencido que queríamos fazer a mesma coisa e estava-me atravessado aqui, não é? Na carreira toda que eu tive no Flamengo, a final do Campeonato do Mundo, aquela final que a gente perdeu para o Liverpool, depois do jogo... Fizeram um pacto no vestiário de voltar, né? Exatamente, depois do jogo, eu disse a eles, para onde a gente vai estar aqui e vamos ganhar. Mas, Jorge, em cima até disso, em cima dessa outra frase de que eu jamais teria saído do Flamengo se não houvesse o contexto da pandemia, solidão, que são absolutamente... Foi emocional. Absolutamente compreensível. A família está lá, você está solitário num quarto de hotel que não existe nada mais impessoal. Mas aí, no início desse ano, dirigentes do Flamengo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, foram até Lisboa, conversaram com você. Ok, você estava com um contrato em vigência com o Benfica. Mas você, em algum momento, se sentiu disposto a dizer, vou voltar? Ou houve alguma coisa que você pensou e falou assim, ainda não é hora, ou nesse momento não dá? Explica um pouquinho como é que foi essa... Sim, quando o Spínola, o Bruno Spínola e o Marcos Braz foram a Portugal, foi Janeiro? Foi em dezembro. Aliás, eles até assistiram a 2 jogos, a 2 clássicos. Eles passaram o Natal e o Réveillon lá. Do Benfica, Porto Benfica, os 2 jogos. Um para a Supercopa e outro para o Campeonato Nacional. Isso. E nessa altura eu já andava... Não é que os resultados do Benfica não tivessem compatíveis com o objetivo. Nós estávamos nos oitavos de final da Champions, nós estávamos na Final Four da Taça da Liga. Quer dizer, nós estávamos a 3 pontos do primeiro, 4 pontos do primeiro, agora estão a 15 ou 12, não sei. Portanto, os objetivos desportivos estavam todos lá para nós podermos conquistar. Mas houve muita política, o presidente saiu, uma política muito complicada, vocês aqui não acompanharam. Depois, aquele presidente também foi um pouquinho que me fez regressar, porque foi a pandemia e foi também ele ter aproveitado, convidou-me naquele momento e eu juntei as duas coisas, não é? E depois eu senti que tu estás habituado a ter 70 mil a gritar pelo teu nome e não estava habituado a ganhar um jogo e ser vaiado, não é? Foi o caso, a gente jogou contra o Dinamo de Kiev, se ganhássemos aquele jogo, passávamos aos oitavos de final da Champions, que o Benfica há longos anos que já não tinha esta possibilidade. Fazia tempo que não chegava. E os adeptos, depois do jogo, não eram todos, mas alguns, vaiaram a equipa. E eu disse, o meu tempo aqui vai acabar. Então, me deixe tentar ser um pouco mais objetivo nisso. Porque as notícias chegam, como você disse, a gente não está lá para viver exatamente o momento.
São várias as versões que aparecem. Primeiro, de que o Flamengo não teria feito assim tanto esforço para tê-lo convencido a vir. Mas também existe uma notícia que chegou de que, até por respeito à sua história com o Benfica, como os jogos com o Porto, houve um vazamento da conversa e esse vazamento impedia a sequência dos negócios, porque você estava com um contrato com o Benfica. Sim. Então, nesse ponto, dentro dessa sua questão, o que te prendeu, o Flamengo desistiu facilmente? Não. O que te prendeu foi o seu compromisso com o Benfica e a coisa rapidamente acabou mudando. Eu tinha uma cláusula de rescisão no meu contrato muito alta. Ou seja, se eu quisesse sair do Flamengo, quem quisesse tinha que pagar 10 milhões de euros. É dinheiro? Do Flamengo, não, do Benfica. E, portanto, era uma cláusula que nem todos os times tinham capacidade para me poder tirar do Benfica. E todo este ambiente que eu acabei de contar, mais não é, o facto dos dirigentes do Flamengo terem ido a Portugal em todos os jornais, em todas as televisões, isso é o meu nome em Portugal e o Benfica é minuto a minuto em todas as televisões de Portugal, não é? Criou também um ambiente muito complicado para mim. Os adeptos do Benfica, querem ir para o Brasil, vai embora, que é que estão aqui, eu comecei a ter um ambiente pesado, não é? Hostil. E eu disse, Marcos, eu neste momento eu não posso, mesmo que eu queira ser, eu não posso, não é? Vamos ver até quando é que eu posso sair do Benfica, mas neste momento eu não posso. Naquele momento, por mais vontade que você tivesse, não podia tomar uma atitude. Não podia, porque eu tinha que rescindir e se eu rescindisse o contrato... E o Benfica não estava disposto a abrir mão, né? E o Benfica não estava disposto a abrir mão. Aliás, quando eu saio, sou eu que peço para sair, não sei se isso foi público, eu tive um problema com um jogador, tive um problema, eu nem estava no jogo, eu estava castigado, foi no jogo contra o Porto. Depois do jogo houve um jogador que esteve na cabine, fez alguns comentários e... Foi o Pizzi? Sim, e os meus adjuntos contaram, e pronto, eu juntei tudo o que se estava a passar, não é? Porque os jogadores, para mim, eu tinha uma boa relação e um grande ambiente de equipa na equipa do Benfica, e como estas questões todas, presidente, xingarem quando a gente ganha, Flamengo, e aquele momento ali eu disse, não, chegou, vou-me embora. Treinei num dia, portanto, a gente joga no dia 23, 24 eu dou folga, que é a véspera de Natal, 25 é Natal, 26 eu dou folga e treino no dia 27. E isto foi antes do jogo do Porto, foi no fim do jogo do Porto, este episódio. E eu era 11h30 da noite, liguei para o presidente, que é o Rui Costa, hoje, não é? Liguei, o presidente quer falar consigo, diz lá, Jorge, eu falava muito com ela. Qual é? Tem algum problema? Eu disse, hoje é um problema difícil para ti e para mim. Então diz lá o que é. Eu disse, não quer ser mais treinador do Benfica. Ele, o quê? Juro, não quer ser mais treinador do Benfica. Dorme bem, fala com o teu travesseiro. Eu sou presidente há 3 meses, porque ele foi eleito presidente há 3 meses. Eu sou presidente há 3 meses, não me faças isso, por favor, papapá. Bom, no outro dia de manhã fomos para o treino, ele estava à minha espera, mais o Lisão e algum staff para tentar mudar as minhas ideias. Eu disse, eu não quero, nem para mim, nem para ti, nem para o Benfica. Deixa-me ir embora. Vamos chegar a um acordo, e se tu és meu amigo, e se gostas do Benfica, porque tu gostas mais do Benfica que eu, tenho a certeza disso, deixa-me sair, só quero chegar a um acordo contigo. E cheguei a um acordo com ele e vim-me embora. Então, depois disso, passa o fim do ano. E passado um dia ou dois, o que é, o Flamengo contrata O Paulo dia, Sousa. foi coisa de 24 horas, de 48 horas. Mas depois disso, houve realmente uma proposta que andou com a saída do Cuca, do Atlético Mineiro, para te trazer? Isso sim, isso é verdade.
Isso é verdade. Não só como o Corinthians. Eu vou chegar no Corinthians. Primeiro o Atlético. O Cuca tinha conquistado, fez um grande time, é um candidato à seleção brasileira, que não quero falar no próximo bloco sobre isso, é um candidato à seleção brasileira, porque o Tite já declarou abertamente, e acho que está correto, a segunda Copa, fez a primeira, ganhou um ciclo completo, e no dia 18 de dezembro ele deixa de ser técnico da seleção brasileira quando termina a Copa. O Atlético realmente fez uma boa proposta. E o que te levou a não voltar para o Brasil e não ser técnico do Atlético? Bom, o Atlético e o Corinthians falaram comigo, eu posso falar isto porque é público, senão não falava, mas nunca chegámos a nenhuma propostas financeiras. Eu, quando saí do Benfica, achei que naquele momento eu não queria trabalhar, fosse onde fosse, e por isso, com todo o respeito pelas pessoas, tanto o Corinthians, que é um clube, e o Atlético Mineiro são dois grandes times do Brasil e, portanto, nenhum treinador pode rejeitar um clube desses. Eu não rejeitei, eu só disse que não queria trabalhar neste momento. Naquele momento? Não queria chegar a maio, que é o caso, que eu não tenho compromisso com nenhum time, apesar do Fenerbahçe ser uma equipa turca, que o presidente quer-me tanto, que já é a sexta vez que vai a Portugal para me tentar convencer. Eu tenho dito a todos que não. Eu em maio vou decidir a minha vida, não sei o que é que em maio vou ter, se calhar aqueles que me quiseram já não vou ter essa possibilidade, mas é em maio que eu vou me decidir e é isso. E voltar a trabalhar no futebol brasileiro é uma possibilidade. Claro que é. Você não vai ter, agora fazendo uma brincadeira aqui, no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar que você vá no Brasil, eu acredito que de 2 em 2 segundos você para ser fotografado, tem um vídeo, todas essas coisas. Mas esse é o técnico colhendo o resultado do seu trabalho. Mas o técnico Jorge Jesus, trabalhando num outro clube de futebol brasileiro, de repente indo jogar no Maracanã, como é que você vai se sentir num jogo contra o Flamengo, de repente? Eu não sei, eu já passei por esse problema. Isto é um problema. Eu treinei o Benfica e fui para o rival, para o Sport. E quando voltei ao Benfica, muitos adeptos do Benfica, que eu não sabia, não me perdoaram. Não. Eu ter mudado do Benfica para o Sporting. Não sei se isso... A paixão e o ódio caminham muito próximo, né? Não sei se isso no Flamengo... Apesar de aqui no Brasil é comum os treinadores... rodarem. Vão rodando e treinam em todas as equipas, não é? Não sei. Rodam quase toda semana, É que 15 em 15 dias. É que no seu caso, rodam Jorge, demais. Mas me parece, embora o Galvão tenha dado o seu nome completo na abertura, tem um outro nome futebolístico que é Jorge Jesus do Flamengo. Então, esse nome futebolístico é que eu acho que pode... Eu tive mais a noção nestes dias que eu estou no Rio de quanto os torcedores do Flamengo gostam de mim que quando eu era treinador. Eu estes dias tive mais a noção como eles gostam mesmo. Um carinho igual ou talvez até maior. Não, eu quando era treinador eu não tinha essa noção, porque eu era treinador daquilo que eles gostavam. Eu agora já não sou treinador do Flamengo. E eles têm um carinho por mim enorme, como se eu estivesse ainda como treinador do Flamengo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa primeira parada? Bonito. Eu preciso... Bonito uma declaração. Ele fez 2 declarações aqui importantíssimas sobre isso.